muitos problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Na sua situação, ele consideraria as consequências. Pessoas iam morrer. Superman! Ó, negão. Olha pra cima. Opa, e aí, tudo bom? Para você que assistiu o filme e ficou com vontade de conhecer um pouco mais desse personagem incrível, eu vou deixar algumas recomendações de leitura para você. Então, a primeira recomendação seria The Man of Steel, de 1986. Depois dos eventos de Crise nas Infinitas Terras, houve uma reformulação no universo DC. Superman teve um novo início, assim como o Lex Luthor e diversos outros personagens do núcleo da revista. Os poderes do Superman foram melhor desenvolvidos, foi estabelecida uma nova estrutura familiar e a dinâmica dentro do planeta diário ficou muito mais rica e muito mais relevante. Então, na minha opinião, aqui começa uma das melhores versões do Superman. Essa tarefa ficou a cargo do John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway e Dick Giordano, dentre diversos outros grandes artistas. Então, John Byrne criou uma minissérie em 6 partes, justamente para apresentar e estruturar as origens do Superman lá em Krypton, para mostrar como foi a vida dele em família, já no Kansas, com o Jonathan e Martha Kent, como que ele foi desenvolvendo os poderes, como que chegou em Metrópolis, até de fato ele surgir para o mundo como Superman. E aqui começam as novas histórias desse Superman. Toda essa trama vai ser distribuída nas 3 revistas mensais: a revista Superman, a revista Action Comics e a revista The Adventures of Superman. Mas lá na frente, aí teremos uma 4ª revista que vai se chamar The Man of Steel. Então, esse primeiro encadernado conta com 19 edições, o que já vai te dar uma base muito boa dessa nova personalidade do Superman. Você vai conhecer o Metallo, o Lex Luthor, o Darkseid, Gangbuster, Etrigan, Brainiac, mais um monte de personagens desse universo. E se você, assim como eu, acha que essa run é muito boa, ainda existem pelo menos mais 3 encadernados dessa fase. E para quem quiser acompanhar todas essas histórias, a Panini está publicando tudo isso na revista A Saga do Superman, incluindo a fase do exílio, que é excelente, além de pontos chaves, como a Lois descobrindo a identidade secreta do Superman e como que eles vão lidar com isso. Então, se você tem interesse de acompanhar tudo isso que eu falei, o momento é agora. Chegamos no ponto mais sombrio das histórias do Superman, e é uma saga que ficará marcada para sempre nas histórias em quadrinhos: a morte do Superman. Quem é Apocalipse? Quem é Doomsday? Aqui o Superman vai enfrentar uma ameaça imparável, um monstro que só conhece a morte e a destruição, e ele será a única esperança do povo da Terra para deter o fim dos tempos. Encabeçada por Dan Jurgens, Roger Stern, Jerry Ordway, John Bogdanove, Louise Simpson, dentre outros artistas, essa história foi um marco divisor no mundo das HQs de super-heróis dos anos 90 e foi um choque para o mundo real. Como assim matar o Superman? Esse fato causou uma comoção mundial no mundo real. Jornais pelo mundo todo repercutiram essa notícia e, obviamente, essa saga foi um sucesso absoluto de vendas. O maior herói de todos os tempos tombou. Ele pagou o maior preço possível para proteger Metrópolis, para proteger seus amigos e as pessoas que amava. Ele protegeu o mundo com o seu sacrifício. Mas será que isso foi o bastante? Essa história já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil, e mais recentemente tivemos um ônibus contando toda a história da morte do Superman. O bacana desse ônibus é que temos a história completa. Temos o Arco da Morte, que é a batalha angustiante entre a Liga da Justiça, o Superman e o Apocalipse. Temos o arco do funeral para um amigo,
Aqui a gente vai acompanhar como a Liga da Justiça, os heróis e toda a cidade de Metrópolis vai reagir com essa perda, incluindo a Lois Lane, os amigos mais próximos do Clark, seus pais e algumas outras pessoas na cidade. Vamos ver como o Lex Luthor vai tirar vantagem dessa situação, já que não temos mais o Superman para impedir suas loucuras e devaneios. Vamos ter uma história muito bonita entre o Clark e seu pai Jonathan Kent, que tenta encontrar o seu filho no mundo espiritual. E por fim temos o arco do retorno do Superman, onde surgirão 4 Superman diferentes em Metrópolis, cada um trazendo uma verdade, e alguns jurando que são a reencarnação do Homem de Aço. Eu particularmente adoro essa fase, ela traz muitos personagens icônicos para o universo do Superman e faz você questionar quem é o verdadeiro. Então aproveita que está tudo compilado em um único encadernado, e assim você consegue aproveitar a história completa. E se você leu a primeira recomendação do vídeo, pode ter certeza que você vai apreciar tudo isso aqui muito mais. A Revanche do Apocalipse. Essa não dá para ficar de fora. Se você leu A Morte e o Retorno do Superman, você tem e você precisa ler A Revanche. A história desse encadernado que nós vamos focar hoje é Hunter and Prey. Ela é uma minissérie em 3 partes e foi lançada alguns anos depois da morte do Superman. Ela mostra como o Apocalipse sobreviveu à luta contra o Homem de Aço em Metrópolis, vai mostrar a origem por trás do Apocalipse, que é perturbadora, e como ele continua sendo uma ameaça, tanto para a Terra como para todo o universo. Aqui a gente vai ter um contato importante com os homens lineares, que são os guardiões do fluxo do tempo. Nós vamos poder conhecer um pouco mais sobre Apocalipse, o mundo dominado e regido por Darkseid, sem contar que a gente vai encontrar algumas outras surpresas e personagens que não deveriam estar vivos. Então, mais uma vez, Superman vai precisar encarar seu inimigo mortal e superar o medo de morrer novamente. Será que ele vai sair vitorioso dessa vez? Agora chegamos em uma história muito bacana de Superman. Superman pelo Amanhã. Essa foi uma HQ lançada em meados de 2005, foi uma minissérie em 12 partes, que originalmente foi publicada na revista Superman, da edição 204 a 215, e contou com uma dupla genial de artistas, Brian Azzarello como roteirista e Jim Lee com seus desenhos incríveis, trazendo vários momentos épicos a cada edição. Eu acho essa história viciante demais. Muitas vezes eu pego essa revista só para consultar uma página, e quando me dou conta eu já estou lendo a revista toda de novo. É muito boa. Nessa trama, algo terrível aconteceu enquanto o Superman estava fora da Terra. De repente, 1 milhão de pessoas simplesmente sumiram do planeta. E não há explicação lógica para esse evento. E dentre elas, Lois Lane sumiu. Essa história mostra um Superman messiânico, mas que também tem muitas dúvidas se ele é realmente necessário na Terra, pois faz 1 ano que essas pessoas desapareceram e ele não conseguiu resolver esse enigma. Ele vai entrar em conflito com seus amigos, questionando certas condutas, ainda terá que impedir um massacre por conta das guerras no mundo, e tudo isso enquanto tenta achar o sentido na vida, conversando com o padre, onde questiona se o Superman ainda é realmente necessário na Terra. Então, com certeza, vale a pena ler essa edição com calma. Aproveita cada arte, deixando o texto trazer certas reflexões para aquelas perguntas que todos nós sempre fazemos. Action Comics Rebirth. Bom, agora chegamos num ponto muito importante das revistas do Superman. Nesse ponto, o universo DC passa por uma nova reformulação, trazendo vários personagens importantes novamente, inclusive o Superman, porque tinha sido substituído pelo Superman dos Novos 52. O Superman dessa revista é o mesmo do pós-crise, o mesmo que eu estou recomendando o vídeo todo. Agora, ele e a Lois têm um filho, que se chama Jonathan Kent, em homenagem aos pais do Clark, e tem 10 anos de idade. E o Superman aparece nessa Terra num momento muito complicado, pois o Superman dos Novos 52 acabou de morrer. O Lex Luthor se apoderou do manto da casa de El e, obviamente, isso não vai dar certo. Então, nosso Superman corre para Metrópolis e se depara com o Lex Luthor, novo herói da cidade. Como se não fosse ruim, o Apocalipse surge do nada nessa Terra. Isso deixa todos em choque, principalmente a Lois, porque ela sabe o que isso significa. Essas histórias estão compiladas em 3 encadernados, cheio de ação e pancadaria, no melhor estilo anos 90. Então já vamos aproveitar para falar da segunda revista dessa fase do Superman, Superman Rebirth.
Essa revista vai focar justamente na família do Superman. Ele, Lois e o filho Jonathan, John Kent. Aqui vamos ver o Superman como um pai de verdade e como isso implica nas suas escolhas e ações. Vamos ver o John desenvolvendo seus poderes kryptonianos, tudo isso imaginado por uma dupla criativa muito competente, com Peter Tomasi e Patrick Gleason. Toda essa run do Superman será desenvolvida em 4 encadernados, algumas tramas cruzando um pouco com as revistas da Action Comics. Com certeza é uma das fases mais respeitosas e importantes do Superman, porque traz aquele brilho de como será o dia a dia da superfamília. E é incrível. Para você que ficou até aqui no vídeo, vou deixar uma recomendação bônus. Nós falamos muito da morte do Superman e do Apocalipse. Então, recentemente foi publicada uma edição comemorativa dos 30 anos da morte do Superman. Essa edição se passa nos tempos atuais, da era Rebirth. Então já temos o John Kent e ele vai descobrir que o pai dele não é indestrutível. E na verdade o pai dele morreu uma vez e conseguiu voltar do mundo dos mortos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se interessem cada vez mais pelo Superman, porque é um personagem incrível e com certeza a gente vai trazer mais conteúdo desse cara fenomenal. Não esquece de deixar um joinha, curtir, comentar, se inscreva no canal porque isso ajuda a gente e até a próxima. Valeu, galera!